tema da mensagem de hoje é os últimos anos do povo de Israel. Quantos aqui gostariam de saber e entender o que vai acontecer nos últimos dias? Você gostaria? O que está para acontecer nos últimos dias? Nós estamos num processo, irmãos, e nesse processo o Senhor tem usado seus profetas, homens e mulheres de Deus, na Bíblia. E Daniel, ele vai falar, ele vai relatar através daquilo que Deus revelou para ele. Daniel, no capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 7. Quem achou diz amém. Amém. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O 3 diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, ó Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, uma desta banda à beira do rio, e outra da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, aleluia, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? O 7 vai dizer assim: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Irmão, preste atenção aí, não se distrai, em nome de Jesus, principalmente você que está em casa. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Mesmo que você não tenha entendido nada o que você acabou de ler, feche os seus olhos. Pai, a tua palavra, ela é linda, a tua palavra é maravilhosa. E por se tratar da tua palavra, meu Deus, eu te peço nessa hora que o Senhor use a minha vida. Deus, quem de nós aqui não gostaria de saber, ó Pai, os últimos anos do povo de Israel, o que vai acontecer nos últimos dias. E por isso, Senhor, o Senhor deixa a tua palavra, ó Pai, tão linda, tão maravilhosa, tão eficaz, ó Pai. E nessa noite, uma noite de ensino, uma noite no qual nós vamos aprender e ó Pai, caminhar pela tua palavra, Deus. Acabamos de cantar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos dizer: volta, Senhor, vem me buscar. Deus, eu quero estar preparado, porque eu quero estar contigo, meu Pai. Ah, meu Deus, como eu gostaria, Deus, que cada um dos teus filhos aqui nessa noite, ó Pai, começassem a sonhar com o céu, a sonhar com o arrebatamento, a sonhar com a vinda do teu Filho, do nosso Rei, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Senhor, fala aos nossos corações de uma forma clara, de uma forma linda. Que não seja pela minha eloquência, pelos meus berros, pelos meus gritos, mas que seja pela tua palavra, pelo teu poder, ó Pai. E que possamos sair deste lugar diferentes, não da mesma maneira que aqui chegamos, mas diferentes. E que possamos ao final desse culto dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que possamos dizer: ó Pai, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o desejo do meu coração, Deus. Tira todo ladrão da semente, tira todo aquele sentimento, e toda distração, tira, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha cair numa terra boa, não à beira do caminho, mas no caminho, em nome de Jesus. E quem acredita diz amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente na palavra de hoje, eu quero te dar um pequeno resumo do que nós estamos aprendendo nessas semanas de Daniel.
Você sabe que Deus tem nos preparado para a guerra. Você é um soldado, você é um general. Amém? Glória a Deus. O nosso general maior é Cristo. Mas você é um soldado, é um general, é um sargento. Eu não sei quem você é nesse exército. Mas eu sei que nessa guerra nós não podemos ir para a luta desarmados. Por isso, toda terça-feira é um culto diferente. Terça-feira nós priorizamos mais a palavra, é um culto mais de ensino. É aquele culto que você vai ler mais a palavra de Deus. Eu vou dar várias bases para vocês aqui. Então, eu não sei quantos de vocês costumam anotar. Então, por isso, preste atenção. Daniel, ele está preocupado com o seu povo. Se você ler, examinar, ruminar a história desse povo, desse homem de Deus chamado Daniel, você vai ver que ele está muito preocupado. Porque ele começa então a examinar, ele começa então a ruminar, irmãos, a importância de nós examinarmos as escrituras, ruminarmos. Eu já falei isso para você, quando o boi está ali mastigando, ele está ruminando, e ele fica com aquilo nos seus dentes, na sua boca, ele fica ali ruminando, experimentando, e é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. E Daniel então, ele está ruminando. O povo de Deus aqui, eles estão exilados, eles estão na Babilônia, eles estão cativos. E Daniel então começa a ler, examinar as escrituras. E ele entende que o Senhor deixou uma palavra para Jeremias. Olha, quando chegar perto de 70 anos, e quando chegarem 70 anos, eu vou livrar o meu povo. Eu vou dar a vitória para o meu povo. E Daniel então, ele começa a ficar preocupado com isso. E ele começa a orar. Ele começa a suplicar, ele começa então a entender que ele precisa conhecer, ele precisa realmente se colocar na brecha, e ele começa então a entender que existe um povo chamado povo de Deus, nação santa, povo adquirido, que precisa de uma resposta. Quantos precisam de uma resposta aqui nessa noite? O que você tem feito, o que nós temos feito para conquistar essa resposta? O nosso pastor falava há 1 ou 2 semanas atrás, nós somos muito imediatistas, nós queremos a bênção para agora, para ontem. A nossa geração é uma geração assim. Mas a palavra de Deus vai falar que Daniel, ele está preocupado com o seu povo. Irmãos, quantos de nós, quantos têm se colocado na brecha por suas famílias, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu ministério, pela sua igreja? E a palavra de Deus vai falar que Daniel então, Daniel 9:3, abra comigo, por favor, se puder colocar aqui. Daniel 9:3, vai dizer assim: Senhor, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar em oração, para buscar em súplicas, com jejum e saco de... Daniel precisa de respostas. Ele começa a entender assim 70 dias. Como assim 70 dias? Porque Jeremias vai falar. E Daniel começa a ficar intrigado com aquilo. E a palavra de Deus vai falar então que ele se prostra. Irmãos, quando a igreja começar a se prostrar, diga glória a Deus. Quando a igreja começar a orar, a suplicar, a jejuar, e a palavra de Deus vai falar então que ele coloca sacos de cinzas, e aquilo chamou a atenção de Deus. Aí Deus dá uma resposta. Irmãos, Deus, ele nunca vai te dar aquilo que você está pedindo. Deus é um Deus que ele conhece o nosso coração, ele vai além. Uma pessoa acreditou, Deus vai além. Você está pedindo salvação, irmão? Deus vai além. Você está pedindo uma resposta, ele vai além. Ele conhece o teu coração, conhece o meu coração. E a palavra de Deus vai falar então que Deus, ele começa a revelar. Deus então olha para Daniel e fala assim: eu não vou revelar simplesmente o teu
o teu povo, os teus dias, os 70 dias, mas eu vou te revelar todo o tempo, todo o período, todas as 70 semanas, todas as semanas eu vou te revelar aquilo que vai acontecer, irmão. Provavelmente você já leu as 70 semanas de Daniel, as semanas de Daniel, os 21 dias de Daniel, mas muitas vezes nós não entendemos o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque nós não nos preocupamos com essas coisas. Nós não nos preocupamos em entender o que Deus tem para o nosso futuro, o futuro da nossa igreja, o futuro da nossa casa. Quem aqui está preocupado com o futuro da sua família? Quem está preocupado com o futuro da tua família? Tem orado, tem suplicado, tem jejuado? Daniel começa então, irmão, se você ler o capítulo 9 de Daniel, ele se rasga na presença do Todo-Poderoso. Ele começa então a dizer: Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem promessa para o nosso povo, mas é um povo que tem te rejeitado, por isso nós estamos aqui cativos. E Deus só olhando o coração daquele homem. Irmãos, quando nós começarmos a suplicar verdadeiramente, Deus vai sondar o nosso coração e Ele vai começar a responder às nossas súplicas, às nossas orações. Ele vai começar a ir além. Você está pedindo uma medida, Ele vai te dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, diz a palavra. Porque é assim que Ele trabalha, igreja. Deus começa a falar para ele, então, olha, eu vou revelar. Mas eu não vou revelar só o que você está pedindo, eu vou além. E Deus dá a chave para ele. Irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia aí. Daniel. Ele começa a orar. Daniel 9:18 diz assim: inclina a Deus meu, os teus ouvidos. Olha a oração, meu irmão, preste atenção na oração. Tem oração que está no coração de Deus. Se você está anotando isso, anote esses versículos, pelo amor de Deus. Daniel 9:18 diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abra os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Sabe, irmãos, as nossas súplicas devem ser baseadas sempre nas misericórdias de Deus. Diga comigo, as minhas súplicas precisam ser baseadas nas misericórdias de Deus. Nunca nas minhas justiças. Irmãos, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Daniel, ele tem a plena consciência que Deus ouve. Daniel, ele tem a plena consciência que Deus perdoa. Diga glória a Deus. Daniel tem a plena consciência que Deus atende e age. Sabe por quê, irmão? Por amor, Ele te ama. Se você chegou aqui desanimado, tem uma boa notícia para você: o Pai te ama. Ele te ama, Ele não esqueceu de você. Aleluia. Irmãos, quando nós oramos a Deus, Deus sempre vai enviar a resposta. Você quer a resposta para a sua vida? Quando nós suplicamos a Deus, Deus sempre vai enviar a resposta. Daniel no capítulo 9, eu quero que você abra comigo, Daniel 9:20. Daniel 9. Não, presta atenção, não se distrai, só está começando. 9:20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica. Está faltando súplica para muita gente, irmão. Está faltando súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha o 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão,
ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Irmãos, Deus enviou um anjo voando, correndo para responder às orações de Daniel. Quem gostaria de uma bênção como essa? Se o anjo aparecer na sua frente hoje, irmão, tem gente que vai sair correndo do anjo. Mas ele estava orando, ele estava confessando os pecados, ele estava suplicando. Irmãos, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus. Sabe o que Daniel estava fazendo? Ele foi para o seu monte de oração, para o seu quarto de oração, trazendo para a nossa realidade aqui. Eu não sei quantos têm um momento de oração com Deus, de súplica, de intercessão. Nós aprendemos nas 2 últimas semanas o poder, quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja começa a realmente a se prostrar, a se derramar, a pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Deus, ele responde. Daniel está falando exatamente isso aqui, ou seja, um monte de oração. Você tem o teu período de oração? Nós já vamos falar aqui, hoje nós estamos numa correria, irmão, corre para um lado, corre para o outro. A última coisa que o crente pensa é: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, quero ter um tempo contigo, meu Deus. Nós levantamos no automático, nós tomamos realmente aquele banho, escova o dente, vai fazer suas coisas lá, tomar um café, daqui a pouco dá o horário do trabalho, da metade da manhã, meio-dia, o camarada não orou ainda. Quando a igreja começar a orar, quando a igreja começar a suplicar, Deus vai derramar uma unção tão grande, irmãos. Deus vai derramar, vai enviar respostas dos céus. É por isso que essa igreja é uma igreja que ora. O nosso pastor acabou de reativar a nossa sala de oração ali, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando começarmos a orar, Deus vai começar a responder. Repare que Daniel está preocupado com os seus dias. Ele começa a orar. Quantos de nós estamos preocupados com os nossos dias? Quantos de nós estamos preocupados com a nação brasileira? Senhor, o nosso povo, a igreja brasileira, Senhor, precisa de Ti. O que está acontecendo, Senhor? É como se Daniel tivesse hoje, vivendo nos nossos dias, ele começasse a orar e suplicar, dizendo: Senhor, eu preciso de resposta. Não pode ser. Irmão, hoje eu fui encher o tanque do meu carro, pelo amor de Deus. Também aquela banheira. 50 litros de gasolina. Irmãos, R$115 imposto. Se Daniel tivesse aqui, eu falei para minha esposa: meu Deus, olha quanto de imposto. Se Daniel tivesse aqui, Daniel estava: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso país? Nunca foi assim. Ele começa então a suplicar. Irmãos, olha que interessante isso. E Deus se agrada da oração dele. Deus, ele olha para o anjo e fala assim: corre lá, eu preciso responder a oração do meu servo. Irmãos, Deus vai responder a tua oração aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o anjo Gabriel chega para Daniel. Daniel 9:22, abra comigo aí, Daniel 9:22. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Esse aqui é o anjo que está falando com Gabriel, com Daniel. O anjo Gabriel está falando com Daniel. No princípio das tuas súplicas, irmãos, ele começou a orar. Desde o começo, foi tão intenso, foi tão forte, que Deus mandou o anjo lá: olha, corre lá responder essa oração, porque essa oração chegou até os meus ouvidos. Você já pensou, meu irmão, você começar a orar, e Deus falar assim: olha, eu preciso responder a oração dele. Ele está orando tanto, essa causa, a família dele precisa tanto desse milagre, que eu não tenho como dizer não. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Irmãos, basta apenas uma ordem do nosso Deus e o milagre vai acontecer.
Basta apenas uma ordem e esse problema vai cessar em nome de Jesus. 2 pessoas acreditaram. E eu vim para te declarar. Sabe por quê? Porque você é amado. Irmãos, que Deus maravilhoso. Quantos amados do Senhor nós temos aqui. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Entende a visão. Irmãos, Daniel está preocupado com um período. E Deus quer dar a resposta para ele. Por todo o período. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que responde. Eu quero bater nessa tecla até que você entenda isso. Deus responde a nossa oração. Irmãos, Ele é um Deus que não está com seus ouvidos tampados. Salmos 28, 2 diz assim: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Salmos 28, 6 diz assim: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Aleluia, aleluia. Salmos 86, 6 diz assim: dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende. Quantos gostariam de ser atendidos aqui? Amém? Irmãos, Deus, Ele começa a revelar então para Daniel. Nós sabemos que Deus, Ele trabalha com 2 povos, e eu quero que isso fique bem claro na sua cabeça, no seu coração. O povo de Israel, o povo escolhido, a nação santa. Ah, mas eu não sou escolhido. Irmãos, Deus, quando Ele resolve, sei que eu posso dizer assim, criar. Deus, quando Ele resolve escolher um povo, Deus precisava escolher um povo para se revelar, para revelar a sua palavra, revelar a sua bondade, revelar os seus mistérios. E Deus simplesmente escolhe um povo. É o povo de Israel. É por isso que nós precisamos orar por Israel, irmãos. Israel é a menina dos olhos de Deus. Quando você ora por Israel, Deus te abençoa. E é esse povo que está exilado, é esse povo que está realmente cativo. E Deus começa a revelar para ele. Acompanha comigo aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Daniel, no capítulo 9. A partir do 23, 24. No 23, o anjo chega para Daniel e fala assim: olha, Deus ouviu a tua súplica, eu estou aqui para te responder. A partir do verso 24, Deus começa a responder. Olha o que ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantas semanas? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Irmãos, o que Deus está falando aqui através do anjo, o que Deus está revelando para Daniel, Ele está falando assim: olha, são 70 semanas onde tudo vai acontecer. Quem gostaria de saber o que vai acontecer aqui? São 70 semanas, Daniel. Anota, grava no teu coração, porque em 70 semanas, já viu aquele, em 20 minutos, tudo pode mudar. Deus está falando aqui para Daniel, em 70 semanas, tudo vai acontecer. Você está preocupado com os 70 dias? Eu te digo, em 70 semanas, tudo vai acontecer. Sabe por quê que tudo precisa acontecer em 70 semanas? Na última semana, e aí o anjo começa a falar aqui, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir, primeiro, a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Irmão, isso aqui já aconteceu? Não aconteceu, né? Olha o que está acontecendo aqui, olha o que o anjo está revelando aqui, ó. São 70 semanas, até a última semana vai acontecer isso aqui, ó. Vai extinguir, eu vou extinguir a transgressão.
dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Irmãos, é tanta iniquidade. Trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santo dos Santos. Daniel 9, 24. Vocês estão acompanhando aqui ou não? Daniel 9, 24. Tem que acontecer tudo isso até a última semana, irmãos. Agora olha, a palavra de Deus é tão linda. Olha o que está acontecendo aqui. E ele começa, e ele continua. Sabe e entende, desde a saída da ordem para a restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Quantas semanas? O que o anjo está revelando aqui? Eu quero que você pegue isso aqui comigo, irmão. Eu começo a pregar agora. O que o anjo está falando aqui para Daniel, isso aqui é o entendimento que Deus me revela. Porque essa contagem aqui, cada servo de Deus tem uma visão. E eu quero te passar aqui. A palavra de Deus vai falar: desde quando eu autorizar, vocês não estão aqui cativos? Está todo mundo aqui cativo. Está todo mundo preso. Vocês estão em Babilônia. Você está preocupado com os 70 anos? Eu quero dizer para você. As 7 primeiras semanas vai começar a acontecer quando eu ordenar vocês saírem, retornarem. Vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês vão reconstruir tudo. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Foram quantas? Aí ele continua, e 62, ele já tinha contado 7. Tem gente que conta isso aqui diferente. 7. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustiosos. O 26 diz assim, preste atenção, irmão, pelo amor de Deus. E depois das 62 semanas, quantas semanas? Será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Pega isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Ele está falando que aconteceu o seguinte: sai o povo, Daniel está preocupado, são 62 semanas até o Messias. Volta lá o versículo, por favor. Irmãos, esse é um culto de doutrina, um culto de ensino, por favor. Cadê? Sumiu. Daniel 9, voltou? Entende comigo aqui, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar. Irmão, Jerusalém estava destruída, o povo estava em outro lugar. Deus está falando assim para Daniel: olha, vocês vão sair daqui, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Até vocês edificarem Jerusalém, 7 semanas. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Quem é bom de matemática aí? Quantas semanas nós estamos falando? 60 aí? 69. Irmãos, quando Jesus morre numa cruz, é como se o tempo ele fosse parado. Sabe por quê? Porque o povo de Deus era esse povo de Israel.
Mas Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Preste atenção, irmão. Os seus não o quiseram. Por isso, bem-aventurado aqueles que não viram, mas estão sentados numa noite fria, lá na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Campina Grande do Sul, que acreditaram que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, acreditaram que Ele é o Messias, acreditaram que Ele é todo-poderoso, que Ele vem para nos salvar, para nos resgatar. Irmãos, essa contagem aqui, o que Deus me revelou, eu vou contar a verdade para vocês, tem pouco mais de 1h30, isso aqui. Antes de vir para cá, eu estava lendo e relendo, e lendo e relendo, mas não é possível. Lendo e relendo. Sabe o que acontece? O relógio, 69 semanas. A qualquer momento, nós vamos entrar na última semana. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A qualquer momento, nós vamos entrar na última semana, igreja. Eu quero que você entenda comigo uma coisa. Deus, Ele é tão poderoso. Deus é tão maravilhoso. Para revelar isso para Daniel, irmão, teve que ter súplica. Teve que ter realmente oração, jejum. Ele teve que, irmãos, se rasgar. Sabe aquela música, Eu Me Rasgo? Continua comigo aqui, irmão. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Depois de todas essas semanas, Jesus vai morrer, por mim e por você. São 69 semanas. E aí o que vai acontecer? O relógio de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é diferente do nosso. O que vai acontecer? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, Jerusalém foi destruída 70 anos depois que Jesus morreu, que Jesus realmente foi sacrificado por mim e por você. A história conta que 70 anos depois, veio um príncipe, destruiu o templo de Jerusalém. Sabe o que acontece hoje? O povo de Israel, eles estão procurando, eles estão ansiando por um Messias. Mas o Messias já veio, irmão. Ele veio para mim, veio para você. O Messias já esteve nessa terra. E aí a palavra de Deus vai falar que bem-aventurado aqueles que não viram. Sou eu e você. E a palavra de Deus vai falar aqui, irmãos, no versículo 27. Eu quero que você acompanhe comigo, 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui já aconteceu. E o seu fim será uma inundação. Até o fim será guerra, diz a palavra de Deus. Estão determinadas as assolações. Irmãos, quando acontece do templo ser destruído, sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento? O povo de Israel não tem mais aonde sacrificar. Entenda isso aqui comigo, por favor, irmão. O povo de Israel, eles não têm mais como sacrificar, porque para eles o pecado só é limpo, a pessoa só é limpa dos seus pecados, os pecados só são encobertos se alguém pegar o seu sacrifício e levar no templo. Pega isso aqui comigo, irmão, porque isso aqui vai explodir sua cabeça. Hoje o povo de Israel, eles estão assim, cadê o Messias? Nós precisamos de um lugar para sacrificar, mas não tem esse lugar.
O lugar foi realmente destruído. Hoje está lá, o Domo da Rocha. Hoje os muçulmanos tomaram conta. É por isso, igreja, é por isso que aquela região, você vê tantos conflitos. Porque ali, onde deveria ser o templo do Senhor para o povo de Israel, ali é o lugar onde Isaac foi sacrificado. Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Ali é o lugar onde para os cristãos, onde para os judeus é algo maravilhoso, é um lugar, é ali que o templo tem que ser construído, mas não tem templo. E aí eles não conseguem acreditar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando é que vai acontecer? Irmãos, olha a palavra de Deus aqui, é tão linda, é tão maravilhosa. Quando aparecer alguém, e ele firmará um concerto com muitos. De quem que o anjo está falando aqui, irmão? De quem? Do anticristo, irmãos. Por uma semana. Irmãos, aí você me pergunta, e quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? É a minha visão. O arrebatamento da igreja vai acontecer momentos antes do anticristo selar a paz. É a minha visão. É como eu entendo a Bíblia. Momentos antes. Pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 1 hora antes. Porque no momento em que ele realmente aparecer, irmãos, muitos vão adorá-lo. Muitos vão falar, chegou o nosso Messias. Irmãos, é muito provável que ele já esteja na terra. É muito provável que nós já estejamos olhando para ele, só não sabemos quem é. Irmãos, está tudo preparado, pelo amor de Deus. Está tudo preparado. Quantos aqui desejam ser arrebatados? Pelo amor de Deus, irmão, está tudo preparado. Prepara teu coração, prepara tua casa, prepara tua vida. Olha o que a palavra de Deus vai falar, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Deus me deu uma visão um tempo atrás. Uma canção, eu gravei uma canção que diz assim: ainda resta um grão de areia. Hoje essa palavra que veio de encontro ao meu coração fez muito mais sentido para essa canção do que você pode imaginar. Sei que ainda resta um grão de areia. Um dia eu estava num período de oração e eu vi a ampulheta, aquele que conta o tempo. A ampulheta, ela toda quebrada. E na visão, areia toda derramada, ampulheta quebrada e um grãozinho de areia. E Deus tocava fortemente no meu coração. Ainda resta um grão de areia. Eu estou voltando, mas ainda resta um grão de areia. Está quase pronto. A qualquer momento nós vamos entrar na última semana. O tempo é diferente, nós não conhecemos. É um mistério de Deus, irmãos. O relógio de Deus, sabe quando você tem aquele teu relógio e você para o tempo? O que Deus falava ao meu coração é como se o tempo fosse pausado aqui. O tempo de Deus. E aí entrou, sabe quem entrou na jogada? Eu e você. Nós entramos nessa jogada aqui, irmão. Glória a Deus. Você já pensou se você não tivesse entendido isso aqui? Se Deus não tivesse pausado esse tempo por mim e por você? Estávamos, irmãos, no mato sem cachorro. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Quem está entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui nessa noite? Diga glória a Deus. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Irmãos, quando ele fizer o concerto, sabe o que vai acontecer? Eles vão construir o templo. É tudo que o judeu quer, irmão. Eles vão construir o templo. E aí eles vão voltar a fazer os sacrifícios. Olha que coisa linda para os judeus. Irmãos, está claro, a palavra de Deus ela é clara. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Irmão, se você pegar a palavra de Deus, as 70 semanas de Daniel,
eles contam de 7 em 7 anos. 7 anos, desde quando você vai perceber. 7 anos que Deus fala para Daniel, olha, a partir do momento que vocês voltarem, a partir do momento que vocês forem para lá, 2 semanas. E aí começa a contar, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dá exatamente 400, se não me falha a memória, 483 anos. Porque o ano, ele é considerado 360 dias, não 365. 360 anos, vai dar exatos 483 anos. Desde quando Deus fala para Daniel, irmãos, até Jesus morrer naquela cruz, foram exatos 483 anos. Estuda um pouquinho a palavra e você vai ver. 483 dividido por 7, quanto vai dar? Os bons de matemática, 69 semanas. Quem pegou isso aqui? Deu um bug na cabeça? Se você não pegou, você volta esse vídeo, depois você ouve de novo. 69 semanas. E aí o que vai acontecer? Anticristo. Irmãos, está perto. Está perto. O que vai acontecer? Ele vai aparecer. E ele vai selar a paz. Irmãos, nós precisamos ouvir o que os jornais estão falando para a gente. Nós precisamos ouvir, ver. Sabe, sempre quando acontece ali na região da Palestina, Israel, olha, mandaram um míssil. Opa, o que está acontecendo? Você já viu aqueles acordos de paz? Irmãos, desde quando foi destruído, não tem mais paz naquela região. Não existe mais paz. Quando acontecer, olha, foi selado o acordo de paz, aí eles vão construir o templo. Meu irmão, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Começa a última semana. É que vai acontecer, nos 3 anos e meio, nos primeiros, a palavra de Deus vai falar que é festa. Ele vai ser adorado. Só que na metade, olha o que Daniel está falando aqui. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Amém. E ele firmará vocês estão quietos, o irmão está refletindo? E ele firmará um concerto com muitos. O anjo está falando aqui claramente. Irmãos, se você não entender isso aqui, é impossível entender Apocalipse. Se não entender Apocalipse, não faz sentido a nossa vida cristã. Sabe, Daniel, as 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 10, 11, 12, é como se você fosse para o cinema, você sabe a história, você sabe até mesmo mais ou menos o que vai acontecer, mas você entra dentro do cinema. Só que na hora que vai passar o filme, você desiste, você vai embora. Você não sabe do final. É por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa examinar, ruminar. É por isso que a gente precisa ir para a palavra de Deus. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Sabe, vai acontecer que eles vão voltar a fazer sacrifícios. 1000 maravilhas, o povo de Israel. Que maravilhoso isso aqui. Só que na metade, ele fará cessar o sacrifício. Olha isso, irmão. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, quando acontecer isso aqui, o anticristo vai aparecer. Acordo de paz, 7 anos. Só que na metade do tempo ele vai realmente, a palavra de Deus diz, Paulo vai falar que ele vai se assentar no trono, ele vai se achar, falar como Deus. E quando ele fizer isso, o povo de Israel, eles não vão entender. Aí vai cair a ficha, irmão. Aí nós vamos para o verso 12. Perdão, no capítulo 12.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Irmãos, não queira estar nesse tempo. Pastor, mas quando vai acontecer o arrebatamento? Pelo que eu estudei, pelo que eu estudo, vai ser antes dele quebrar o acordo, porque a igreja não vai passar por isso. Irmãos, a palavra de Deus vai falar que Deus irá livrar o seu povo. É por isso que nós precisamos limpar o nosso coração, igreja. Não queira passar por isso aqui, pelo amor de Deus. Esteja colocando azeite na sua lamparina. Irmãos, se Daniel acertou as 69 semanas, para alguns as 62 semanas, você acha que ele não vai acertar a última semana? Que Jesus Cristo, o Messias, ele há de vir? Que a tribulação, a grande tribulação vai acontecer? Irmãos, precisamos parar de brincar de ser crente, pelo amor de Deus. Eu falava outro dia, pare de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Naquele grande dia, nós precisamos, como noiva preparada. Sabe, irmãos, esse ano vai fazer 10 anos do meu casamento. No dia que eu casei, eu fiz o dia do noivo. Você conhece o dia da noiva, né? Mas eu tive o dia do noivo. Sabe, foi um tempo de preparação até chegar aquele dia. E naquele dia, eu pude tomar um café da manhã com a minha noiva. Nós fomos juntos para o salão. Que maravilhoso, irmãos. Foi um dia tão especial para ela. Para mim também. Pude tomar um café da manhã com ela. Eu pude passar um tempo com ela, mas chegou um determinado momento que as pessoas entraram numa sala onde nós estávamos ali tomando um café. Eles falaram assim: olha, a partir de agora você não pode mais ver, porque a noiva vai se preparar para você. A palavra de Deus fala que nós somos uma noiva. Você é a noiva. Como tem sido o processo de preparação? Porque nesse dia, no dia do arrebatamento, naquele grande dia, irmãos, se não tiver preparado, vai ficar. Pode ser pastor, pode ser líder, pode ser o que for, vai ficar. E a palavra de Deus vai falar aqui que é um terrível dia. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Irmãos, eu não tenho tempo para entrar aqui a fundo nessa parte, mas nós precisamos estar preparados para antes dessa grande tribulação. Mas se você ficar, irmão, vai ter salvação? Vai ter salvação. Mas não vai ser como hoje, irmão. Hoje um friozinho já espanta o povo da igreja. Um friozinho já deixa o povo em casa. Glória a Deus pela sua vida, você que está aqui. Você que não pôde vir, glória a Deus pela sua vida. Ao menos você está pela live, meu irmão. Mas vai chegar aquele grande dia que nós vamos realmente conhecer o nosso Jesus, o nosso Cristo. É por isso que eu preciso me preparar dia a dia. Você lembra de Esther? Quanto tempo ela se embelezou para encontrar com o rei? Quanto tempo nós temos que nos embelezar para encontrar com o nosso amado? Porque isso vai acontecer. Você acreditando ou não, ah, pastor, mas a minha mãe já falava isso, o meu pai já falava isso, a minha avó já falava isso, e olha eu aqui, ó. E eu estou falando isso. Daniel falava isso. Jesus está voltando. Vai acontecer. Deus mostra para Daniel. Irmão, fica de pé, eu não tenho tempo para continuar essa palavra. E eu nem entrei no tópico que eu tinha que entrar hoje, irmão. O pastor vai ficar bravo comigo. Semana que vem ele que dê, ele que lute. Fecha seus olhos. A minha oração nessa hora é que você
tenha um despertar nesse sentido. Assim como Deus revelou para Daniel, Deus revela para você, para mim, para a igreja nessa hora. Olha, filho, se prepara. Você quer saber o que vai acontecer, filho, filha? Busque mais, ore, súplica, oração. A palavra de Deus, ela é linda, ela é clara, ela nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso. Existem pessoas aqui que chegaram neste lugar com seus corações abatidos, e nessa noite o Senhor está dando mais uma oportunidade, ó Pai, de um posicionamento, de falar: Senhor, eis-me aqui, de falar: ó Pai, eu sei, meu Deus, que o tempo que eu estou vivendo não é, ó Pai, o que o Senhor gostaria para a minha vida. Eu sei, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, deseja nessa hora, nessa noite, nesse momento, nesse dia 20 de julho, ó Pai, resgatar, meu Deus, tantas pessoas. Você que está pela live, meu irmão, uma palavra de Deus para você: pare de brincar com a tua salvação, em nome de Jesus. Chega de brincar, uma hora um pé na igreja, outra hora um pé no mundo, porque o grande dia do Senhor está chegando, e naquele grande dia nós precisamos estar preparados. Nós cantamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas será que nós estamos preparados para esse grande dia? São 70 semanas onde tudo vai acontecer. Nós já estamos a caminho da última semana. A qualquer momento nós vamos entrar, igreja. A qualquer momento nós vamos entrar nessa semana. E eu espero em nome de Jesus que eu esteja certo naquilo que eu falei para vocês. Porque se for antes, irmãos, tem muita gente que não vai ser arrebatada. Por isso você precisa, nós precisamos, eu preciso colocar a minha vida em ordem, colocar a casa em ordem, porque quando chegar aquele grande dia, irmãos, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia, é você e aquilo que você viveu com Deus. Você e aquilo que você construiu, a tua história com Deus, aquilo que você tem buscado, clamado. Lembra de Daniel? Súplica, oração, jejum, arrependimento, lembra? Em nome de Jesus, Pai, é uma palavra pesada, meu Deus. Mas eu sei, meu Deus, que o Seu Espírito Santo toca o nosso coração. Obrigado, porque nós temos o Espírito Santo, mas vai chegar um dia em que as pessoas nessa terra não vão poder ouvir a Tua voz, meu Pai. O Senhor não vai habitar no coração delas, porque o Teu Espírito irá sair. Por isso, obrigado, Senhor, por estarmos vivendo esse dia. Obrigado por estarmos vivendo essa época, como Daniel gostaria de passar a viver esse tempo, essa época. Mas bem-aventurado, ó Pai, somos nós que estamos vivendo os últimos dias. O dia do arrebatamento, o dia no qual o Senhor vai cumprir as profecias, meu Pai. Obrigado porque o Senhor parou o relógio por amor a mim, por amor a essa igreja, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Irmão, você que estava longe dos caminhos do Senhor, você que sabe que se Jesus voltasse agora, você não subiria com Ele, coloca a mão no seu coração, por favor. Toda a igreja com seus olhos fechados, todas as pessoas, por favor, com seus olhos fechados. Há uma unção neste lugar, Deus está neste lugar, igreja. Não se preocupe com o horário, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer resgatar você, restaurar você. Não se distraia, em nome de Jesus. Você, se essa palavra fez sentido para você, você chegou aqui, você nem sabe o porquê você pisou nessa igreja hoje, ou porquê você ligou essa live hoje, mas o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, que Ele toca o teu coração falando: filho, eu te amo, assim como eu amei Daniel, assim como eu respondi Daniel, nessa noite eu estou te respondendo. Volta para o propósito em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, você que sente que você precisa se preparar para esse grande dia.
Você que precisa pedir perdão, fala: Deus, me perdoa, porque o que eu estava vivendo, o que a minha família estava vivendo, eu vou me comprometer mais contigo. A palavra de Deus diz, irmãos, que naquele dia muitos vão correr para um lado para o outro. Talvez hoje você já esteja assim, correndo para um lado para o outro, correndo atrás dos seus negócios, da sua família, do seu trabalho. Mas o que Deus pede para você nessa hora é: filho, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Filho, eu estou aqui de braços abertos, venha me abraçar. Em nome de Jesus, você que está em casa, o Espírito Santo fala contigo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essas pessoas que voltam hoje para o propósito. Obrigado por cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão dispostos a voltar. Nós não queremos passar pela grande tribulação, meu Pai. Nós queremos ser arrebatados por Ti, meu Deus. Queremos viver a eternidade contigo. Pai, que essas coisas terrenas não, ó Pai, brilhem nos nossos olhos, ó Pai, mais do que o céu, meu Pai. Queremos passar a eternidade contigo, meu Deus. Por isso, ó Pai, obrigado por cada irmão que está voltando hoje. Cada irmão, ó Pai, que volta para o propósito. Ô Espírito Santo, escreve o nome de cada um deles no livro da vida, ó Pai, e dá condições de se tornar seus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está dando para cada um aqui nessa hora. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós te adoramos na beleza da sua santidade, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo, com seus olhos fechados e viu os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Não queira participar disso, irmão. A justiça, depois que tudo acontecer, seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas e um nome que só Ele conhece. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Hoje nós temos a oportunidade de ter um compromisso contigo, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desperta a tua igreja, Pai. Essa igreja nunca mais será a mesma. Essa igreja nunca mais será a mesma. Esse ministério nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus nessa hora, igreja? Aleluia. Mais forte. Mais forte. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Queremos estar preparados para aquele grande dia, Pai. Amém. Você pode se assentar.